O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo seguia Jesus uma grande multidão. Jesus voltou-se e disse-lhes: Se alguém vem ter comigo sem preferir ao pai, à mãe, à esposa, aos filhos, aos irmãos, às irmãs e até à própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não toma a sua cruz para me seguir, não pode ser meu discípulo. Quem de vós que desejando construir uma torre não se senta primeiro a calcular a despesa para ver se tem com que terminá-la? Não suceda que depois de assentar os alicerces, se mostre incapaz de concluir e todos que olharem começarem a fazer troça dizendo: esse homem começou a edificar, mas não foi capaz de concluir. E qual é o rei que parte para a guerra contra outro e não se senta primeiro a considerar se é capaz de se opor com 10.000 soldados àquele que vem contra ele com 20.000? Aliás, enquanto o outro ainda está longe, manda-lhe uma delegação a pedir as condições de paz. Assim, quem entre vós não renunciar a todos os seus bens, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem não renunciar a si próprio e não levar a sua cruz, não pode ser meu discípulo. Quem fez isto de uma maneira perfeita foi o beato Carlo Acutis, do qual eu hoje quero falar, unindo-me à nossa igreja em Roma, que amanhã o canoniza. Podeis ver aqui o Carlo no Santuário de Fátima, que era um dos 3 santuários preferidos dele. Podeis ver aqui o Carlo no milagre eucarístico de Santarém, que ele andava pelo mundo inteiro a visitar também os santuários com o milagre eucarístico. Podeis ver aqui o Mateus, que foi curado, e por esta cura ele foi beatificado. Já vou falar um bocadinho dele. E por fim, podeis ver também em Assis o Carlo, que ele bem tinha avisado a mãe que ele estava incorrupto, também não acreditava que ele um dia estaria corrupto, estava incorrupto quando foi exumado, vestido como um jovem simples, com casaco, sapatilhas Nike, um jovem simples e comum, e que é santo. Mas como? Porquê? Como é que é possível, padre? Vou-vos contar. O Carlo Acutis nasceu em Inglaterra, em Londres, porque os pais viviam lá, estudavam lá e casaram lá. E ele nasceu no dia 3 de maio de 1991 e morreu no dia 12 de outubro de 2006. Depois os pais vieram viver para Milão e ele foi enterrado em Assis porque dizia à mãe que era o lugar do mundo onde ele sentia mais paz. Assim os pais compraram um apartamento em Assis. E ainda bem, porque só quem vive em Assis tem direito a ter um lugar no cemitério, senão ele jamais podia ter primeiro estado no cemitério e depois na basílica onde está agora. Os pais eram laicos, a mãe disse que só tinha ido 4 vezes à igreja durante a vida, mas o Carlo é muito interessante porque foi criado por uma ama que era polaca e nós conhecemos a fé dos polacos. Ele começou então a viver intensamente as 2 dimensões da Eucaristia, a comunhão e a adoração, que é aquilo que nós costumamos fazer antes da missa ou depois da missa. Adoramos. Ele na escola fazia rir toda a gente, era como se fosse o palhaço da turma. Ele era louco pelo sem-abrigo, além de usar o seu dinheiro para comprar cobertores e levar a comida que tinha em casa. Ele às vezes dizia assim à mãe: Mama, podias fazer assim uma comidinha fresca para 4 ou 5 pessoas? Oh, Carlos, mas é para os teus amigos lá da rua? Sim, mãe. Oh, mãe, tu não gostas de comer comida quentinha? Eles não cá comem, por favor. E a mãe fazia. E ele ia levar à rua. Um dia, o pai fez-lhe a proposta de ir à Terra Santa. Oh, Carlos, vou-te oferecer os bilhetes para ir à Terra Santa. E um miúdo de 15 anos, 14, diz-lhe assim: mas, ó pai, eu não quero ir onde Jesus viveu. Eu quero ir onde Jesus vive.
e continuou a visitar os milagres eucarísticos. Incrível. Então, os milagres eucarísticos, o que é que ele fez? Fez um site sobre os milagres do mundo inteiro que hoje ainda existe. Fez uma exposição que começou em Assis, pouco depois dele morrer, e hoje ainda está a percorrer o mundo inteiro, e já vi em Coimbra. E escreveu 2 livros. 15 anos, escola, a visitar santuários, a rezar o texto todos os dias e todos os dias à missa. E escreve um livro sobre os milagres de cerca de 400 páginas, está traduzido em português, e onde Nossa Senhora e das suas aparições com quase 600 páginas. Um menino de 15 anos. Por isso ele dizia: o tempo que Deus me deu, eu nunca o desperdicei. Temos aqui a obra. Este tem também o de Nossa Senhora, em breve, com certeza será traduzido para português. Então ele já vos disse que ele visitava os santuários marianos e os dos milagres eucarísticos, rezava o texto todos os dias, ia à missa todos os dias e confessava-se uma vez por semana. Isto é o segredo, porquê? Porque geralmente ao fim de uma semana, 10 dias, o demónio começa a atacar. E ele não dava a hipótese sequer de ele começar a atacar. Já estava a cortar. Uma semana. Que é o que deviam fazer todos os religiosos, pelo menos, e os leigos, pelo menos uma vez por mês. Não é? Precisamos de banho para o corpo. A alma também precisa, pelo menos uma vez por mês. Então, qual é que eram os pilares da sua vida espiritual? Primeiro a Eucaristia e depois Nossa Senhora. Os 3 santuários preferidos dele eram Fátima, Lourdes e Pompeia, onde chegou pela primeira vez com os pais com 4 anos, sem estar batizado. Ajoelhou-se, consagrou-se a Nossa Senhora e disse à família toda para se ajoelhar. 4 anos. Ele aproveitou ao máximo a vivência da Igreja Universal do Ano do Rosário 2003-2004 e da Eucaristia 2004-2005, porque o ano seguinte morreu. A principal devoção que ele tinha aos santos, a São Francisco de Assis, a São Padre Pio, porque a imagem dele vai ficar ao pé dele, é curioso. Vai ficar ali naquele espacinho. Vão ficar ali os 2 juntos. Porque a imagem vai ser benzida para depois ser venerada. O Anjo da Guarda, Santa Gema Galgani e as Almas de Purgatório. Então, o Carlo, em setembro de 2006, pensavam que tinha uma gripe e teve uma leucemia galopante. E ele dizia: irei morrer no hospital, daqui não saio mais, com vida. Agora, vamos ligar aqui ao Evangelho. Ofereço o meu sofrimento pelo Santo Padre, pela Igreja, e em reparação das minhas faltas, para não passar pelo purgatório e ir diretamente para o céu. Todos podemos fazer isto. Muito bem. Quando o Acutis foi pela primeira vez ao santuário de Montalegre pediu a Nossa Senhora: peste que me leves diretamente para o céu. E disse isso à mãe. E a da Antónia disse-lhe já no fim da vida: Carlo, no céu, pede a Jesus mais milagres eucarísticos. E aconteceu. Ele morre no 12 de outubro de 2006. 6 anos depois, no dia 12 de outubro de 2012, é aprovado pela Igreja o milagre eucarístico de Tixla, no México. Chegou lá, ele rezou, pediu e aconteceu. A Dona Antónia, depois do Carlo falecer, sonhava muito com ele e com São Francisco de Assis, que fizeram imensas revelações. E uma vez ela viu São Francisco de Assis com Nossa Senhora e aparece-lhe a cara do filho, assim, gigante, na abóbada da igreja. Ele queria ser sacerdote, o Carlo. E o São Francisco diz-lhe assim: ele fará um mar de santos. Vamos ver porquê depois e como. Então, o Carlo queria entrar todos os dias, quando ia para a escola, nas igrejas. E o Rayesh, que era do Paquistão, não era católico, em princípio era hindu, entrava sempre com ele e não entendia como é que Jesus podia estar presente ali naquelas hóstias.
E durante o caminho o Carlo explicava-lhe o que era o céu e como se ia para lá. O Raesh começou a ter sonhos com Jesus, com Nossa Senhora, e contou isso ao Carlo. E o Carlo disse-lhe: Raesh, Jesus quer-te para ele. E em 1999 o Raesh pediu o batismo. Ao morrer, o Carlo disse: morro tranquilo, porque não desperdicei um minuto daquilo que não era agradável a Deus. Ele jogava PlayStation 1 hora por semana. Só. Não eram 8 ou 9 horas por dia, nem 5, nem 4, nem 3. Uma por semana. Parou. É só isto. Um bocadinho de diversão. Acabou. Carlo dizia à mãe que seria beato e pouco tempo depois santo. E num sonho disse assim à mãe depois de morrer: agora vou-te enviar os meus irmãozinhos. A dona Antónia não podia ter mais filhos e não entendeu. Aos 44 anos ficou grávida de gêmeos, o Miguel e a Francisca, que hoje têm 10 anos. Rezam o terço todos os dias, vão à missa diariamente. É esta a herança do Carlo, a herança dos santos, o terço e a missa. Não há mais nada de novo para inventar. Isto é católico, não é como o mundo propõe e as religiões de fora, o reiki e o yoga. Não, o católico reza ao terço, faz a adoração e vai à missa. Não é reiki e yoga, não é budista nem é hindu, nós somos católicos. Mas cada um é livre, tudo bem, mas isto tem de ser dito, a verdade tem de ser dita. Bem. Ainda novinho, a mãe diz que ele tinha experiências místicas que o levaram à Eucaristia. Quando ele tinha 8 anos, estava numa procissão dedicada à Nossa Senhora. Ele diz que viu Nossa Senhora e ela disse-lhe assim: Carlo, consagra-te aos nossos sagrados corações. Tinha também alguns defeitos a corrigir, dizia a mãe, que ele sabia quais eram. Ele comia muito. Então, por vezes, fazia jejuns e tentava diminuir a comida. Oh mãe, não ponhas mais, não ponhas mais. E ele também falava muito. Mas os italianos falam muito, e os espanhóis também. Quem os vê, falam muito. Nós não, nós falamos pouco, muito pouco. Ao pé deles, falamos pouco. Mas ele sabia estes defeitos, não é? E sobre a morte do filho, Dona Antónia diz as palavras de Carlo, já antes dele morrer. Ele disse assim, 15 anos: o Gólgota é para todos, ninguém escapa à cruz. Sou um bom católico, como posso ter medo? Como ele tinha avisado a mãe, o seu corpo estava incorrupto. Está na Basílica do Abandono, em Assis. No seu funeral, apareceram só 100 abrigos. Todos que ele ajudou durante a vida foram ao funeral. Foi, dizem, impressionante. A Dona Antónia, um dia, para chegarmos agora à beatificação, o primeiro milagre da beatificação, Dona Antónia deu um pedaço da camisa do Carlo ao padre Marcelo Tenório, como relíquia, um padre do Mato Grosso do Sul, no Brasil. No dia 12 de outubro de 2013, ele deu a bênção na Capela da Senhora Aparecida com essa relíquia e disse às pessoas para pedirem graças. A mãe do Mateus, que tinha 4 anos, pediu uma bênção e uma cura para o seu menino, porque ele tinha uma doença rara no pâncreas que o fazia vomitar a toda a hora. Até aos 4 anos ainda estava num carrinho de bebê. E ele foi curado milagrosamente e o Carlo foi beatificado em Assis a 10 de outubro de 2020, a sua terra preferida, onde ele sentia mais paz. Para a canonização de amanhã, em que ele vai ser chamado Santo Carlo Acutis. Um menino de 15 anos, simples, com uma vida normal. Mas levou a fé a sério. A Valéria Valverde, uma menina, teve um acidente grave de bicicleta, ficou em coma em 2022, com uma hemorragia no cérebro. A mãe foi a Assis, diante do corpo incorrupto do Carlo, a pedir-lhe ajuda. Nesse momento, a sua filha ficou curada e outro dia já estava de pé. E por este milagre, ele vai ser canonizado amanhã. Agora, a maior profecia de todas. São Francisco de Assis apareceu à mãe, a Dona Antónia,
e disse-lhe: o dia que o teu filho for canonizado, que é quando? Amanhã, 7 de setembro de 2025, vai haver um Pentecostes mundial sobre as... não é crianças, é a seguir. Os adolescentes do mundo inteiro. Volto a repetir. No dia da canonização do teu filho, vai haver um Pentecostes mundial sobre os adolescentes do mundo inteiro. Ora bem, adolescentes é mais ou menos entre os 10 e os 16, cerca de 1 bilhão dos habitantes do mundo, e a Dona Antónia explicou que amanhã todos os adolescentes vão receber a graça santificante, que é o que nós recebemos quando somos confessados, só que diretamente do Espírito Santo. Porquê? Porque o Carlos pediu isso no céu, e Deus concedeu-lhe que lhe oferecia isso, esse pedido e essa oração para os adolescentes do mundo inteiro amanhã, no dia da sua canonização. Eu nunca ouvi isto em parte nenhuma da vida de nenhum santo. Amanhã. Mas o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o Espírito Santo vai arrebatar milhões de jovens adolescentes às mãos do demónio. Mas como? Basta a internet. Joguinhos com caveiras, com coisas, com consagrações, e as crianças nem dão conta. E muitas outras coisas. Amanhã é um dia de grande milagre no mundo. Grande milagre no mundo. A festa litúrgica do Carlo fica fixada para o dia 12 de outubro, mês do Rosário, véspera do 13, a sexta aparição em Fátima. E depois de tudo isto, desta maravilha tão grande, deixai-me anunciar já que ele vai ser o nosso 4º padroeiro do grupo de oração. Volto a recordar os outros 3. O primeiro foi Santa Maria Madalena, apontada pelo próprio Deus. Depois foi o São Padre Pio. Depois foi o São Miguel. E a partir de hoje vai ser, e da manhã, o São Carlo Acutis. Vai ficar ali assim, ao pé do Padre Pio. Beato Carlo Acutis,